Olá, como está? Tudo bem? É um prazer muito grande receber você no programa Fé para Hoje, a sua nova atitude. Um programa que tem tratado de temas diversos, sempre do seu interesse, do nosso interesse, para ajudar-nos a crescer no nosso relacionamento com as pessoas. Temos também oferecido sempre o nosso brinde para você, que é a revista Princípios, através do nosso site www.novotempo.com/fé para hoje ou através do Facebook, facebook.com/fé para hoje. E ali você poderá receber, colocar todos os seus dados e receber gratuitamente em sua casa a revista Princípios. Nós também temos outros materiais que estão à sua disposição. Temos cursos online, material que está ali à sua disposição. E também queremos o seu comentário, sua observação, suas sugestões. E queremos trazer agora o nosso amigo, companheiro, pastor Ronaldo de Oliveira, que tem sempre trazido nossa mensagem espiritual e participado conosco há muitos anos do programa Fé para Hoje. Pastor Ronaldo, tudo bem? Estamos juntos, com muita alegria aqui, pastor. É bom a gente estar sempre juntos e poder conversar com os nossos amigos e mandar alguns abraços. Sim, vamos mandar alguns abraços Eu tenho um abraço muito especial para o pessoal de São Paulo, pessoal ali do interior de São Paulo, região oeste. Forte abraço a vocês, tem trazido sempre mensagens com carinho através da nossa rede social. E também do Paraná, Londrina. Forte abraço a vocês aí que estão aí. Quero mandar um abraço também ao pessoal de São José dos Campos, essa região aqui onde a Novo Tempo está estabelecida. Temos aqui no Vale do Paraíba, gente antenada, ligada na Novo Tempo o tempo todo. Isso é muito legal. Um grande abraço para vocês aí também. E o pessoal do Sul, lá do Rio Grande do Sul, temos gente amiga lá em Porto Alegre. Muito obrigado por escreverem, por estarem conosco. Temos gente amiga em todo mundo por aí, né? Na Manaus, África, okay. Belém, Rondônia, o estado de Rondônia quase tem escrito para nós, colocado comentários a respeito do programa. Temos o pessoal da África também, né? Da fala portuguesa, e o pessoal que está aí nos Estados Unidos também sempre ligado. Continue escrevendo, divulguem pela internet a Novo Tempo, vale a pena. Tá bem. Vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar. Deixa eu só pegar aqui meu tablet. Nós temos sempre a matéria, o tema de hoje que vamos estar conversando é a respeito de como fazer uma boa ação. É interessante a gente falar sobre isso, porque fazer boa ação faz bem para a gente, em primeiro lugar. Faz bem. Faz um bem para a gente. Agora, a nossa equipe de jornalismo lá da Bahia do Paulista, Sul. Não, dessa vez é Paulista Central, Paulista. Aqui Campinas, região de Campinas, o Alexandre Reis preparou uma matéria para nós a respeito de boas ações, ou seja, como você fazer, ou algumas sugestões sobre isso, tá bem? Acompanhe conosco a matéria, voltamos.
muito interessante, algumas sugestões aí, algumas práticas de boas ações. Não? Boas ideias também para serem seguidas, coisas simples que podem ser feitas. Às vezes a gente acha que uma boa ação tem que ser uma coisa muito grande, envolve muito dinheiro, mas olha, sorrir para alguém já é uma ação tremenda num mundo de tanta gente carrancuda, gente triste por aí, né? Como dizia a música do nosso tempo, né? Tanta gente triste por aí. Tanta gente triste. Pastor Ronaldo, vamos chamar dois especialistas também na área que fazem muito trabalho de voluntários, jovens. Os jovens têm trabalhado bastante nessa área de voluntariado e nós vamos ter aí duas pessoas feras, né? Feras na área. Então, pastor Areli Barbosa, pastor, vem cá. Como está? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer recebê-lo no programa Fé para Hoje. É um prazer muito grande estar aí junto com vocês. Que bom. Mas também o pastor Vinícius. Pastor, como está? Pastor? Tudo bem? Tudo jóia. Pastor Vinícius lida com jovens, está sempre atuando na área de... Quem lida com jovens não envelhece. Não, pastor, vamos sentar. Verdade. Então vocês estão bem bonitos e jovens. Vamos falar um pouquinho sobre, antes de nós entrarmos na questão das boas ações, vamos falar um pouquinho sobre a atividade que vocês têm desenvolvido, tá bom? Pastor Vinícius, você está aí aqui na região mesmo, próximo aqui de Jacareí. É a cidade do lado, São José dos Campos. São José dos Campos. Estou no distrito ali, trabalhando firmemente com essa moçada. Pode mandar um abraço pro pessoal Quero do mandar um Ismênia. abraço pro pessoal do Ismênia. Obrigado por me aceitarem como seu pastor. E é bom poder trabalhar com vocês, esse apoio que eles me dão. Quantas famílias você tem ali nesse distrito pastoral? São muitos, assim, eu não saberia dizer a quantidade exata, mas em igrejas, eu tenho uma igreja formada e são 5 grupos. Ok. Então a gente vai trabalhando aí, deve existir... Umas 100 famílias Umas por 100 aí. famílias, Sim, aproximadamente. mas na realidade o pastor é sempre pastor da região toda, então tem milhares de pessoas Mas ali, todo né? bairro, né? Todo do bairro. Ismênia, que são as nossas famílias que a gente tem que cuidar deles. Então é uma população grande que você tem que atender, né? Que bom. Ótimo, um prazer recebê-lo aqui no programa Fé para Hoje. Só dizendo que o pastor Vinícius teve uma experiência grande, ainda tem com jovens, com acampamentos de jovens, com essas coisas que a gente gosta de fazer, rapel, canoagem, surf, skate. Nós temos bastante habilidade nisso. Praticamos na televisão, você pratica ao vivo, né? É ótimo. Eu assisto a televisão também alguma coisa, assim, algumas matérias. Assistindo muito cansa, inclusive, né? Quando a gente cansa bastante. Pastor Ronaldo. A juventude toda, a força da juventude. Muito bom. Pastor Vinícius, essas áreas todas empolgam e a ação, a boa ação, o voluntariado está envolvido nisso também. Sim, né? Toda vez que você se une com as pessoas, o voluntariado ele surge. Tá. Porque as pessoas elas querem fazer parte da sua história, no dia a dia, e não querem receber alguma coisa em valores físicos, mas sim em valores de amizade. Então, eles te entregam o que eles já receberam de alguém. Perfeito. O companheirismo, a amizade, o próprio amor. Então, as boas ações, elas surgem com um tratamento que elas receberam. Perfeito. Muitos deles nos ensinam dizendo assim, pastor, a gente só devolve aquilo que você nos deu. Então você acaba sendo querido por eles, por você os amar. E você acaba preparando outros jovens para liderarem esse tipo de ação também, né? Isso, com certeza. Perfeito. Pastor Areli Barbosa, pastor, o senhor lidera a juventude aí em toda a América do Sul. Sim, eu moro em Brasília e ali nós temos o nosso escritório geral para a América do Sul e a gente sempre está atendendo 8 países sul-americanos. Você deve ter visto muita coisa, não, né? Essas suas andanças por aí de jovens do Peru, da Bolívia, da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile Chile, Brasil. Equador, Brasil. 8 países. A gente percebe que a juventude é muito parecida no fato de querer fazer. Então, você encontra projetos grandes ali dentro do Equador. Eu tive uma vez em Galápagos, eles construíram uma igreja em cima do solo vulcânico, com as Ilhas Galápagos, são formações vulcânicas e tal. E construíram na base do voluntariado? Do voluntariado. Fui uma equipe de Caleb, esse é um dos movimentos que a gente lidera. Eles levaram engenheiro, levaram construtores na equipe e naquele período de 30 dias eles levantaram a igreja, batizamos pessoas. É significativo montar alguma coisa em Galápagos, né? Depois acho que mas vamos falar um pouquinho de Galápagos daqui a pouquinho, mas antes um pouquinho sobre a sua família. Casado? Eu sou casado com a Josi, eu tenho 2 filhas, a Raíssa e a Milena, são jovens, uma está cursando engenharia, está terminando. Bonitas. São bonitas, inteligentes, estão namorando, aí está preocupado, ficou preocupado. E a outra é a Milena, que está fazendo Direito. Certo.
Pastor Vinícius, também casado. Casado. A Manu, com a Manu, professora. tem um filho chamado Noah, surfista, já nasceu surfando. Que coisa. E esse é o privilégio da gente trabalhar no ministério, né? Ter uma família que nos apoia em tudo. Ótimo. Ó, pastor, nós vamos deixar aqui uma pergunta no ar. Qual é o maior beneficiado quando se tem ou quando se faz uma boa ação? Ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Dentro de 2 minutinhos voltamos com o programa Fé para Hoje. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E hoje falando sobre boas ações. Temos aqui 2 companheiros, pastor Vinícius e pastor Areli Barbosa e pastor Ronaldo de Oliveira, que no terceiro bloco nos apresenta um tema bíblico. Queremos oferecer novamente para você a revista Princípios, através do nosso blog, novotempo.com/fé para hoje, ou através do nosso facebook.com/fé para hoje. E ali você pode pedir esse material, dar o seu comentário, enfim, nos relacionarmos através da nossa rede ideias social. para temas, para sugestões. Palpites, né? Palpites. Pode dar palpite? Pode dar palpite. Então mande seu palpite aí para nós, mande sua sugestão, tá bom? Vamos falar de boas ações. Deixei uma pergunta no ar aqui. Quem é o maior beneficiado? Quem recebe a boa ação ou quem faz a boa ação? Bom, eu penso assim que quem faz a boa ação sempre recebe dobrado. Porque você, quando você faz, você recebe a satisfação de estar fazendo. E você deixou no coração daquela pessoa um desejo dela um dia poder fazer alguma coisa por você. E pode até dizer que vai receber em 3 vezes, porque Deus também se alegra disso. E quando a gente entende isso, acho que a boa ação, ela faz parte da nossa vida já não como algo que a gente programa, mas algo que acontece com as circunstâncias, dia a dia, e você se surpreende com as suas boas ações, que não são suas, mas que vêm do Espírito na gente. Agora, esse é um princípio bem interessante, pastor. Eu aprecio muito essa visão, porque assim, quando Jesus esteve na Terra, ele não saía assim, bom, hoje eu vou ser Jesus, acho que vou fazer 3 milagres, mais uma coisa assim. Ele era Jesus. Onde ele ia, ele era Jesus. Ele passava por aldeias, as pessoas todas eram curadas, outras aldeias não. Aí encontravam no caminho alguém que precisava. Então, eu acho que esse princípio que está tocando é muito importante. É não fazer ações, eu vou fazer uma ação boa hoje. Não, a nossa vida tem que ser um projeto todo de ações e ações que possam beneficiar as pessoas, possam elevar as pessoas. Isso mesmo, pastor. A tendência do ser humano, eu acho que a tendência, por causa do egoísmo, é querer receber. Eu quero receber para mim. Quanto mais eu vou receber? O que eu vou receber com isso? Às vezes, essa é a pergunta, né? E nós teríamos que aprender o valor de dar. Por isso que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Mas tem muita gente que não aprendeu essa conexão. Então, ela não sabe o que significa dar. E você compartilhar alguma coisa. O voluntariado é isso, né? É essa arte do cristianismo de você dar uma parte do teu tempo, né? A gente vê aí a juventude hoje se despertando para isso, um tempo da vida, jovens profissionais parando o curso ou parando a carreira por um tempo e indo para uma região extrema, para um lugar para doar. E eles voltam dizendo o seguinte: aprendi. São Aprendeu transformados, né? E esse foi o objetivo nosso do programa, em trazer gente que mexe com jovens, porque quando você consegue despertar no jovem esse senso de voluntariado, né, você tem um cidadão melhor quando ele se tornar adulto. Você tocou no assunto. Hoje as empresas, pastor, elas consideram. Elas estão considerando mais na contratação pessoas que têm voluntariado no currículo. É gente disposta a ajudar, gente que possa contribuir de alguma maneira. Os empresários estão pensando, esse tipo de empregado é melhor. Desde 2007, vários países se reuniram para dizer, olha, vamos marcar um dia das boas ações. É a última quinta-feira do mês de abril. Então, sempre a gente lembrar disso. A última quinta-feira de abril, um dia de comemorar as boas ações. No Brasil, a partir de 2011, essa data está aí no calendário do Brasil. E a gente relembrar isso. As boas ações, a contribuição, um sorriso. Sim, e é bom que essa data, tudo bem,
acabamos de falar isso, né? Mas que a data seja um start. É um start. Um start para você ter uma vida de boas ações constantes, né? Do olhar para o outro, de quebrar o egoísmo, de desenvolver o altruísmo. Verdade. Veja, nós estamos aí com um projeto que está ficando muito famoso aqui na América do Sul, que é o Caleb. Ele tem quase 10 anos. Hoje, só para o nosso querido telespectador, que talvez não esteja acostumado com o termo, por que Caleb? Caleb é alusivo ao personagem bíblico, aquele que pediu a montanha, um desafio grande. Desafio maior. Então, esse é o projeto que reúne jovens que doam um tempo das suas férias. Que aceitam um repto, um Exatamente, desafio. ficam ali de 15 a 30 dias num trabalho social comunitário ali. Então, isso aí começou com 12, 13 jovens. Hoje, nós estamos chegando a 110 mil jovens. Que beleza. 110 nas férias mil de jovens janeiro, na América do Sul. Na América do Sul. Janeiro, fevereiro e julho. Então, esse é um continente, é um exército. E por que cresce? Porque o jovem está se despertando para isso. Ele sente que esse é algo que está contribuindo para a sua vida. O maior beneficiado que o Vinícius estava falando é a pessoa que faz. Existem até terapias, e médicos e psicólogos, né? Eles dizem o seguinte: tire o foco de você e comece a ajudar o teu semelhante. E você vai descobrir que o teu problema é menor. É bem menor. E a recomendação é que pelo menos 2 horas por semana. Então você divide aí por... Como um exercício. Como exercício. Como uma ação pontual, né? E o ideal seria todos os dias você fazer uma boa ação. Recomendação. A vida tem que ser uma boa ação, né? Exatamente. Jesus tem que motivar a minha vida para ela ser uma boa ação constante. Né? Agora, esses milhares de jovens na América do Sul, qual o tipo de atividades que são desenvolvidas? O pastor Vinícius também já atuou certamente. Sim. E liderou alguns grupos dessas. Ele recebeu uma época um grupo do Canadá, foi? Do Canadá, que é interessante. Os jovens do Canadá vieram para cá. Para construir um templo, uma igreja. A coisa mais linda, dos bairros mais pobres, era o Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Uma realidade deles lá, tem muitos quilombos, então era um pessoal carente. E os canadenses vieram, se alojaram no acampamento, que era Itaipava, conhecido hoje como Catre São Paulo, e dali saíam para as atividades. Todo dia, Kombi, estrada, chegava, trabalhava, dava o testemunho, e a boa ação ficou marcado para eles, porque a igreja adventista ali era pouco aceita. E a partir desse momento foi considerado uma das igrejas mais aceitas, né? Assim, vem para perto da gente quer os adventistas aqui. Sim. E isso é o que faz o sentido da boa ação. Uhum. Você não entrega só a ação em si, mas você entrega o seu caráter. As pessoas te reconhecem como alguém que é bom. E os jovens que ajudaram esse grupo, os jovens brasileiros, também foram influenciados. Agora, isso pega fogo, né? Claro. O Caleb não está focado somente para a construção de igrejas. Quais outras atividades são desenvolvidas? O Caleb, ele tem uma gama de atividades, ele limpa a rua, ele dá apoio espiritual. Acho que é uma transformação da comunidade em todos os sentidos. Exato. Praças públicas. Visita orfanatos, asilos, eles estão constrói ajudando... casas. Constrói casas, constrói igrejas, eles também ajudam em campanhas. Às vezes uma região tem uma epidemia ali muito forte, ou às vezes o governo naquela região está precisando. Os Calebs estão à disposição. Eles também entram no projeto, que é um grande projeto que a gente tem, Vida por Vidas, doar o sangue, deixar ali uma contribuição. Isso é uma coisa, talvez é um dos atos humanitários mais bonitos. O senhor fala um pouquinho mais sobre isso, porque isso é tremendo. Tem um número expressivo de doadores, jovens doadores dessa campanha tão grande que a Igreja Adventista desenvolve anualmente e durante todo o ano através dos jovens, não? Isso, o projeto Vida por Vidas, ele reúne provavelmente, a gente não tem ainda como calcular tudo, mas provavelmente 300 mil pessoas por ano doando sangue. Então, esse é um ato que, para o cristão, é muito bonito, porque liga um pouco do que Cristo fez. Cristo doou todo o sangue. A gente precisa doar só um pouquinho. E isso salva uma bolsa de sangue, salva 4 pessoas. Então, os hemocentros sempre estão precisando, suplicando. Né? Nunca é demais. Não é só o sangue, também a medula. Sim, a gente pode doar plaquetas, medulas. Aí também tem outros formatos de doação, mas basicamente Vida por Vidas, a grande força dele é a doação de sangue. Agora, é bonito ver a quantidade de jovens que participam disso, doando sangue. E aqui fica até para o nosso ouvinte, nosso telespectador, você pode doar sangue. Entrar no projeto Vida por Vidas, maravilha, mas se não, doe sangue regularmente. A gente tem um período aí de alguns meses, 3 em 3 meses. 3 meses. Você pode fazer isso por ano e vai beneficiar. E olha, os hemocentros, eles têm dificuldade nessas épocas de muitas viagens.
Carnaval, o sangue falta. Tem muita gente acidentada, infelizmente. Natal, essas datas assim, de feriados prolongados, eles têm problemas sérios para conseguir. Sempre o Hemocentro ele tem um ciclo. Quando existe mais movimentação da população, existem mais riscos e aí as necessidades são maiores. Então, é importante a gente regularmente doar. É o que nós aconselhamos as nossas sedes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um grupo regularmente indo aos hemocentros. Às vezes não é importante uma multidão, um grande grupo. Isso. É melhor ir um grupo menor, mas com regularidade. Todo sábado, toda semana tendo ali. A gente tem em vários lugares esses grupos que se destacam e são muito reconhecidos pela comunidade, porque o bem que eles fazem é silencioso. Né? Não, escreva para nós aí, o nosso amigo, nossa amiga, escreva para nós aqui. Nossa rede social, onde tem grupos assim, e você procure na sua cidade também. Você pode fazer isso, é uma ação espetacular, uma ação maravilhosa, pode salvar uma vida. E quando você doa, o teu sangue, ele não faz falta para o teu organismo. Tem gente que tem esse mito, né? Não, mas e se eu precisar? Cada vez que a gente doa, em 3 meses ele se recupera. E cada vez que ele recupera, ele vem numa qualidade melhor. Vários médicos dão essa explicação de que o teu sangue, é necessário que a gente doe. Parece que Deus já criou a gente para doar. E quando a gente faz isso, você melhora a tua saúde. Então, você ganha sempre. Quanto mais você doa. A saúde mental, saúde física, porque é muito gostoso poder dar alguma coisa para você. Se ficar só com você, não tem tanta qualidade quanto você regularmente doa. Boas ações. Boas ações. Eu até falo, pastor Edson e pastor Ronaldo, se existem jovens que estão assistindo e pessoas que querem participar de voluntariado, nós temos um website muito importante que catalisa e coordena todos os movimentos. Que é maior, não é? É voluntáriosadventistas.org. Então, você pode entrar, aí é uma gama de atividades pelo mundo todo, dependendo de quantas línguas você pode falar. Então, isso é um pouco diferente do Caleb. Caleb, ele é uma um projeto ação mais curto, de férias. De curta duração. Voluntariado é tudo. Então, você pode sair por um ano? Você pode. Se é professor, você quer doar um tempo para ensinar inglês numa região da África, você quer ir para a Ásia, você fala o chinês, você quer estar ali fazendo alguma ação de auxílio àquela comunidade. Então, nós temos um sistema mundial que ele catalisa essas pessoas e ele cria o link com a região que tem a necessidade. Parece assim, então um lugar que tem necessidade, escreve para esse lugar. Então, assim, olha, precisamos de um professor de inglês para a Coreia do Sul. Tantos meses. Tantos meses, homem, vai ficar em tal lugar, de idade tal a tal, se inscreve, solteiro ou casado. E aí vocês enviam essa possibilidade. Exatamente. Voluntáriosadventistas.org, ele aplica o nome dele. Vamos participar, gente. Isso vale a pena. Esse é um programa que está crescendo muito dentro da América do Sul. A América do Sul está se despertando. Vocês sabem que no passado a Europa, os Estados Unidos enviaram muitos missionários. Hoje nós estamos tendo esses novos missionários que são os voluntários. Assim, eu como estudante eu dei um tempo de um mês no Rio Araguaia, na lancha. Depois fui ser missionário na África, em Angola, até mando um abraço aí para os angolanos. Mas essas foram as coisas mais lindas da minha vida. E eu acho que todos aqueles que têm oportunidade de sair do seu conforto, da sua zona de conforto e perceber, na hora da mensagem espiritual, eu vou contar um pouquinho sobre algumas coisas, mas é muito importante doar e sair do seu país, ter uma experiência fora, ou sair da sua cidade, né? Para uma cidade próxima, dormir junto com os outros, aquele negócio. Você falou que você foi no Vale do Ribeira quando existia, há alguns anos atrás, uma lancha nossa. Não, no Araguaia. Na Araguaia. Hoje nós temos lancha no Amazonas e ali projetos muito importantes são desenvolvidos ali. Aquela população ribeirinha que não tem outro contato a não ser o rio. E olha, a gente que lidera isso, hoje, a gente fala para uma TV brasileira, então Fé para Hoje atinge a fala portuguesa aqui do Brasil, também a África, mas o brasileiro, ele é uma pessoa especial no mundo.
é um passaporte, inclusive no mercado negro, um dos mais caros. Por quê? Porque é um tipo de pessoa aceito em qualquer lugar. Isso se fizer falsificação, né? Claro. Você vê como é que é. Então, o brasileiro, ele tem o quê? Alegria. Essa é a associação que o mundo externo tem do brasileiro. Verdade. Então, quando você recebe um brasileiro, o brasileiro entra na Arábia, nos países muçulmanos, na Ásia, na África, na Europa, sempre aceito. Então, o jovem brasileiro, você tem um potencial. Você que assiste a gente... Para fazer uma boa ação. Agora, você pastor, pode fazer boa coisa. Aprendam inglês, hein? Claro. Aprendam inglês. Claro, inglês é importante. Mas se não quiser fazer boa ação, pode fazer em português também. Ele pode também fazer. Várias cidades, vários locais. Dentro do Brasil, muitas. A gente começa a falar disso aqui, vocês têm que cortar aí, porque eu estou aí agora com um projeto fresquinho, novinho, que está começando a criar força, que é 1 ano em missão. Aí não é mais Caleb de 15, 30 dias, é 1 ano inteiro. Nós tivemos uma equipe em Nova York, agora uma equipe recém saiu de Montevidéu, eles fizeram um espetáculo. Para você ter uma ideia, quando terminou o projeto, depois ali de quase 6 meses, e eles foram para uma outra fase, praticamente a comunidade de Montevidéu, várias pessoas foram ao aeroporto se despedir. E aí vem o que o Vinícius falou, porque as pessoas disseram, e eu conversei com várias, por que vocês estão aqui? Não, essas pessoas representam muito na nossa vida. Eles marcaram minha vida. Eles mudaram o meu destino. Eu lembro de uma viúva que perdeu o marido, eu visitei ela junto com a equipe, ela estava desesperada. O processo de mudança na vida dela foi gradual com aqueles voluntários. E agora ela não chorava mais de tristeza, ela chorava de alegria, porque os garotos voluntários da América do Sul deram sentido para a vida dela. E deram o melhor, Jesus. Aí ela falou... Eu estou triste porque eles estão indo, mas eu tenho uma gratidão. Eles mudaram o meu destino, o meu futuro. Só para a gente esclarecer um pouquinho. O grupo não vai somente para evangelizar, ele vai para fazer boas ações. O foco primeiro é este. É mostrar, através da sua vida, através do seu relacionamento, através das boas ações, mostrar uma vida refletindo a Jesus. A gente poderia até dizer assim, que boas ações é o nosso tema aqui e tal, mas aplicar o cristianismo. Exato. Aplicar o cristianismo em prática. Cristianismo prático. Na prática. Eu acho que Jesus tinha um negócio, ele fazia assim, ele dava ele era legal, ele era atraente, a personalidade, as pessoas, puxa, que pessoa é essa? Ele via a necessidade aqui, esse está cego, precisa ver, esse aqui está sujo, precisa ser limpo. E aí ele ajudava, e depois ele dizia, segue-me. Esse é o processo do voluntariado. O garoto que vai e entra, o jovem que vai, ele entra nesse processo. Ele se torna diferente. Você, por exemplo, falou, é a minha experiência. Há outras personalidades aí que participaram de voluntariado e disseram, aquilo mudou a minha mentalidade, a minha maneira de ver. E aí ele se torna um líder. Vinícius, um pouco da sua experiência com o voluntariado, com movimentado os jovens nessa A gente tem trabalhado muito. Eu também, quando fui estudar no Chile, eu fui voluntário e trabalhei no presídio 3 anos de segurança máxima. Olha, que legal. Então foi uma experiência fantástica. E depois de 3 anos, 2 pessoas se batizaram. Isso foi maravilhoso. Mas graças a todo esse trabalho, hoje tem uma escola sabatina, um culto dentro do presídio de Tidjane, que é muito próximo da universidade, a UNACH, lá no Chile. E depois daquilo, a minha vida mudou muito, porque eu entendi que as pessoas precisam muito da gente e nós precisamos delas. Nós só sentimos cristão de verdade quando a gente mostra Jesus para elas, a gente enxerga Jesus em nós. É isso mesmo. Nesse trabalho, eu trabalhei com ministérios de skate e eu fui mudado para a cidade de São José, nas transferências e chamados do campo. E quando eu cheguei em São José, roubaram a minha casa. E eu tive que mudar para um outro condomínio. E quando mudei para um condomínio, era um condomínio de pessoas que têm melhores condições financeiras. E quem tem condição financeira não precisa nada de você. E eu fiquei pensando, Senhor, como que eu vou trabalhar aqui? E a gente começou um trabalho diferenciado. Eu comecei a andar de skate e vi que as crianças do condomínio gostavam de andar de skate. E eu, por ser adulto e peso meus 90 e alguns quilos, fazia uma manobra, tinha peso. E eles falavam, puxa, manobra de peso. Então, foi pegando e a gente foi fazendo amizade. E surgiu a ideia, vamos montar uma pista de skate aqui e vamos começar a curtir, fazer uma camiseta pra gente e vamos fazer um negócio pra frente. E lançamos um Skate Community, comunidade skatista. E aí começamos a trocar ideia e andar de skate. E eu montando o material, e eles sempre se perguntavam, mas você não vai cobrar nada da gente por essa pista que você está montando? Mas por que cobrar? A gente está conseguindo, alguém está doando para a gente, eu tenho que doar para vocês. Mas como assim?
sempre esperando que no final alguma coisa fosse cobrada. E foi impressionante que a gente foi trabalhando, nada foi cobrado, tudo que a gente teve e montou lá foi doações de pessoas que iam nos dando. A associação também, na época, ajudou bastante e investiu, deu material para a gente trabalhar e a gente fez um trabalho muito legal com essas crianças. A gente deu a Bíblia para eles e falou assim, você pode ler a Bíblia no chuveiro. E deu certo. O moleque, em 2 meses, leu a Bíblia no chuveiro. O pai queria me matar depois, né? Porque gastou muita água. Gastou água. De energia, E gastou luz. É melhor dentro da piscina. Dentro da piscina. Dentro da piscina. Mas a pergunta ficou depois, quanto vale a vida do seu filho? Quanto tempo ele gasta de luz? A gente se preocupa em economizar água, mas se você usar a luz também está gastando a mesma água, porque nós vivemos mais de hidroelétricas, nossa energia vem da água. Então, foi impressionante, assim, porque aquele menino ele conseguiu mudar toda a estrutura dos outros, porque eles falavam palavrão, eles brigavam entre eles não tinham tanto respeito, e a comunidade de skate começou a criar respeito, porque brigou, não anda de skate. Não, mas meu pai não fala isso, você vai falar? Né? Tem regras, tudo tem regra. Tudo tem regra. E a regra do amor. Para você, quando você ama uma pessoa, você quer ver ela bem. E aí você tem que dizer para ela, cara, não faz assim porque não vai dar certo. E eu descobri isso de um jeito diferente. Um dia eu emprestei a câmera para eles filmarem, eles estavam filmando e o menino falou palavrão. O outro chegou e falou assim, não está vendo que essa câmera é do Vinícius, não pode falar palavrão. Aí depois, eles estavam brigando e falou, se vocês continuarem brigando, não vai mais emprestar a câmera para a gente. E eles não esqueceram de apertar o botão e desligar. E eu vi tudo aquilo. Então, você vê a realidade deles. Eles querem alguém que realmente ame eles e entregue o que é bom para eles. Hoje, eles estão tristes, porque eu estou indo mudar agora de casa. E eles já falaram, não vai embora. Aluga a tua casa lá e vem morar aqui. Continua morando aqui. E o que impressiona não é os filhos, os pais também. Não, você é o Vinícius? Não, fica aqui. Meu filho só fala em você. E meu filho mudou, agora meu filho faz isso, faz aquilo que ele não fazia. Meu filho pediu para lavar louça. O que você fez ele lavar louça na sua casa? Eu falei, não, eu só dei água para ele quando foi na minha casa. E aí, quando ele foi pôr o copo, ele falou, você lava ou quer que a gente lave? Eu falei, não, deixa que eu lavo. Ele falou, não, posso lavar? E ele criou uma vontade de lavar na minha casa. Então, na minha casa eu não lavo mais. Eles lavam quando eles tomam a água deles. E eles acabaram criando isso em casa. Ver a mãe quer fazer uma boa ação. Então, isso motivou muito a gente e fez entender que quando a gente entrega o que a gente tem de melhor, as pessoas fazem o que é de melhor para as outras. E é o que a gente recebe de Cristo. É uma cadeia. Tem vídeos aí no YouTube. Corrente do bem, né? Tem aquele filme, gentileza gera gentileza. A Corrente do Bem, por exemplo, um filme famoso aí. Interessante que iniciou todo esse movimento de a gente estar falando e a gente falar sobre boas ações. Eu tenho só uma relaçãozinha aqui, sugestiva. Por exemplo, cumprimente um estranho, deixe o jornal na porta de um vizinho, ponha uma moeda num brinquedo lá infantil para alguma criança que está olhando um brinquedo, mas não tem o dinheiro, põe lá uma moedinha para ele poder brincar também. Doe roupas usadas, ajude a mãe que está muito ocupada dentro de casa, ajude a mãe a fazer alguma coisa, seja um bom ouvinte. Sim. Sentar e ouvir alguém, hoje ninguém tem tempo para isso. Então, são pequenas coisas que as pessoas podem fazer, não pastor, só por exemplo, projetos grandes, mas pequenos, simples. Por exemplo, no trânsito. O trânsito é uma coisa tremenda, né? Você mora em Brasília Está crescendo, tem muitos carros agora. Quem mora para cá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, esses lugares, Manaus, o trânsito tremendo. Ser gentil no trânsito. A pessoa está na frente, deu a setinha, eu disse, não vai entrar na minha frente. Olha, você ganhou o quê com isso? Não ganhou nada. Deixa a pessoa entrar, faz um sinal de positivo. Um sorriso. Sorriso. Se você passar na frente dela, está lá no seu carro, lá um sticker sobre Jesus, alguma coisa, você vai pregando a vida, de repente, que pessoa simpática. Claro. Você de repente encontra a pessoa no supermercado, dá mais uma palavrinha, deixa o carrinho passar na frente. Imagina, uma senhora grávida, dá lugar para ela no ônibus. Tem gente que quando entra uma grávida no ônibus, no metrô e tal, aí dorme, né? Dá uma dormidinha, depois olha para ver se está lá. Isso é uma coisa simples, ser gentil, ser generoso, né? Eu gosto da palavra generoso, é tão bonita essa palavra generosidade, né? Generoso, assim. O Vinícius tocando aqui na experiência dele, me lembrei de uma coisa que é muito forte. O quanto você representa na tua comunidade, ou a tua igreja representa na comunidade. Você vê, ele para sair do lugar está tendo dificuldade agora, porque as pessoas estão dizendo, fica.
Então, esse talvez é o fator que esse programa está tentando despertar. Quem é o maior Você beneficiário? tem que sentir esse gosto, né? Sentir essa alegria Pastor, de você doou repete tanto. o site aí, repete o site. Para nós fecharmos esse bloco. Vai entupir ali, mas repetindo o site. É voluntáriosadventistas.org. Esse é o o outro site do Vidas por Vidas. Vidaporvidas.com. Vidaporvidas.com. Vai aparecer aqui. Ok. Pastor Vinícius, as suas considerações aí finais, depois pastor Areli. Quando a gente entende o que é fazer uma boa ação, a gente entende o que Jesus fez por nós. Ele não fez uma boa ação. Toda ação dele foi a boa ação. A boa ação para a nossa vida tem que ser isso também. A gente não tem que fazer uma boa ação, a gente tem que ser a boa ação de Cristo em nós para a comunidade. A gente vai fazer eles se tornar nossos discípulos, mas não nossos, o de Cristo. A gente é só um espelho que atrai eles, porque eles se sentem parecidos com a gente. E a gente diz, eu conheço o caminho, eu já passei e eu posso te levar lá. Não é eu que salvo, mas eu conheço o cara que salva, a pessoa que salva, que é Jesus. Quando a gente faz essa ação, a gente esquece de nós e entende o que a Bíblia diz, que quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder vai receber. Amém. E a gente perde a nossa vivendo a deles. Exato. Os fortes ajudam os fracos. E assim a gente chega ao céu, que é Cristo Jesus na nossa vida. Pastor Areli. Olha, eu acho que a gente precisa deixar um pouco o eu de lado, deixar a atenção para mim e para as minhas coisas e focar no outro. E o outro, olha, tem tantas oportunidades. Está lá no meu vizinho, está lá no trânsito da rua, está lá no acesso ao prédio, está lá andando na estrada, a gente poder sentir o prazer de ajudar. E esse é o trabalho, acho que o maior gratificado, o maior recompensado é a pessoa que faz. E eu acho que isso, inclusive, dá até cura para a doença da alma. É isso mesmo. Cura para a doença da alma. Fazer o bem. Muito bom. Muito obrigado, pastor Areli, tem que pastor voltar, Vinícius. Tem que voltar. Muito obrigado por estar conosco. Programa Fé para hoje. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos. O pastor Ronaldo Oliveira, nosso companheiro, volta em seguida, trazendo a mensagem espiritual, falando um pouco da sua experiência também, do seu trabalho voluntário que desenvolveu na África e em outros locais. Portanto, aguarde, fique conosco. Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Estamos de volta, programa Fé para hoje, sua nova atitude. E falamos muito hoje sobre atitude. Falamos sobre boas ações, voluntariado e que possibilidade maravilhosa nós temos para ajudar o próximo. Esse é o estilo de vida do cristão. Não marcar momentos para fazer boas ações, mas ser uma boa ação. Não é a vida toda exercitando. Como nós dissemos aí no bloco anterior, Jesus não saía para fazer um milagre, hoje eu vou fazer 1, 2. Jesus saía para ser Jesus. E parece que esta é a proposta da Bíblia, que possamos imitar a Cristo em todos os momentos, ser Jesus para as pessoas. É só assim que a gente consegue fazer boas ações, quando Ele está em nosso coração. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Justiça é Cristo. Que Deus possa abençoar você neste afã, nesse desejo de ser Jesus para as pessoas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre ser esta boa ação. Ser esta boa ação. Há na Bíblia um texto maravilhoso que traz um conceito muito lindo. A gente está trabalhando aqui com conceitos para você poder desenvolver isso depois da maneira como você... como você tem se visto, você vai colocar isso daqui para poder viver e ter as suas ações. Mas aqui no capítulo 16 de Mateus, é um texto muito clássico, é muito conhecido, quando Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipos, ou Filipe, como querem alguns. Uma cidade que era considerada até maldita, uma cidade que possuía dezenas de templos para Baal, um local onde havia um templo grande para César, de mármore, iluminado à noite com tochas. Era um local de muita idolatria para o povo de Israel. Jesus leva os discípulos até lá, dá uma voltinha e volta para o seu local de ação, a Galileia, etc.
É muito interessante notar que Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos aqui. Quem é que vocês dizem, quem é que o povo diz ser o Filho do Homem? O que o povo fala de mim? É fácil falar o que os outros falam, né? É fácil a gente dizer o que os outros pensam. É mais difícil tirar alguma coisa do coração. Então eles começaram, se divertiram ali para dar as respostas e deram várias respostas, Elias e tal e coisa, porque é muito fácil dizer o que os outros sentem, falar a respeito dos outros. Nos relacionamentos mais íntimos, a gente fala a respeito da gente mesmo. A gente fala o que está dentro do coração. Eu gostei, não gostei, eu gostaria que fizesse de novo isso, e etc. Quando nesses relacionamentos íntimos as pessoas não começam a falar o que elas pensam de fato, elas começam a falar o politicamente, e eu coloco entre aspas aqui, o politicamente correto. Não se expressam, não se expõem, os relacionamentos começam a murchar. Um bom relacionamento é aquele relacionamento onde a gente se expõe. Não é? Marido e mulher, se expor, colocar quem eu sou. Os amigos íntimos se expõem. Então, Jesus perguntou e eles começaram a responder. Mal sabiam que a pergunta mais importante vinha a seguir. A pergunta queria mexer com o coração deles. E a pergunta era a seguinte: o que é que vocês pensam de mim? Como vocês me veem? Silêncio. Ninguém fala nada. Para se expor, a gente cuida muito, cuida da imagem e etc. Não vou fazer isso por causa da imagem, etc. Não vou fazer uma coisa que eu poderia fazer porque os outros podem dizer isso, podem dizer aquilo, mas Pedro dá a resposta. E aqui no capítulo 16, a resposta de Pedro, que é muito conhecida: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta! Jesus deve ter dado um sorrisinho e ter dito assim: Pedro, que coisa maravilhosa, mas isso não foi você mesmo quem idealizou, isto Deus lhe soprou. Carne e sangue não chegam a esta conclusão se Deus não intervir ou intervier, se Deus não estiver intervindo nessa situação. O Espírito Santo falando ao coração, movendo o coração. Só aqueles que têm esse mover do Espírito no coração é que podem chegar à conclusão que Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. E Pedro disse isso. Para que ele não se ufanasse, Jesus já disse: olha, não foi você. Não se orgulhe, Pedro. É muito fácil se orgulhar. Não se orgulhe. Muita gente se orgulha diante daquilo que faz e fica repetindo o que faz. Então, eu fiz uma boa ação e fico repetindo: olha, eu fui lá e fiz aquilo, e conto, para as pessoas dizerem assim: parabéns, que maravilha, você é tremendo, hein? Você é um espetáculo. Há pessoas que, quando não são elogiadas por alguma coisa que fazem, param de fazer. Não fui reconhecido, não fui. A Bíblia diz assim: quando a sua mão direita fizer alguma coisa, a esquerda não precisa saber. Então, faça para o Senhor, faça uma boa ação para o Senhor. E Pedro logo foi cortado. Pedro, não foi você que, por si mesmo, teria toda essa possibilidade. Deus falou através de você. E aí, então, Jesus trabalha um pouquinho um princípio. No verso 16 de Mateus 18, Jesus diz assim: também eu te digo, depois de ter falado, foi o Pai que revelou isso para você, diz assim: eu também te digo uma coisa, tu és Pedro, uma pedra lascada. Pedro quer dizer uma pedrinha tirada da rocha, uma pedrinha que às vezes entra no sapato e incomoda. Pedro era assim, como a gente também. Tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha, pedrinha e rocha são coisas diferentes. Pedro era uma pedrinha e a rocha era Cristo. Então, você é uma pedrinha lascada da rocha. E sobre esta rocha, olha que beleza, edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus fala em igreja aqui. Sobre esta rocha, sobre a declaração que você deu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração que ser humano não pode ter por si só se Deus não atuar.
E Deus vive atuando nos corações dos seres humanos para reconhecerem isso. Então, tu és Cristo, a rocha. Sobre essa rocha, a igreja seria edificada. A igreja não foi edificada sobre Pedro. Pedro era um homem falho. Eu prefiro uma igreja edificada sobre Cristo. Infalível. Cristo é infalível. O ser humano, por melhor que seja, ele é falível, ele não é exemplo. Ele não pode ser rocha. Ele, no máximo, é uma pedrinha. Como Pedro foi chamado, e o significado do nome de Pedro é esse. Estabelecer sobre Cristo. A base é Cristo. Toda igreja que é baseada, que é estabelecida em Cristo, toda vida que é estabelecida em Cristo, toda família que é estabelecida em Cristo, toda escola, todo empreendimento, qualquer coisa, todo namoro que é estabelecido em Cristo, toda profissão que é estabelecida em Cristo, prospera. Cristo é a base. Uma igreja tem que querer ser como Cristo foi. Atos capítulo 16 diz assim, e Jesus andava fazendo o bem. Isso era normal na vida dele. Bom, se eu quero fazer parte da igreja de Cristo, eu tenho que ser como Cristo, porque ele é a base. A igreja não vem primeiro e depois vem Cristo. A igreja não é maior que Cristo. Cristo é maior que a igreja. Cristo é maior que qualquer coisa. Cristo e o reino são as duas coisas maiores, e ainda Cristo é maior que o reino, porque o reino é dele. Essa é a grande diferença. Para aqueles que querem fazer boas ações, Cristo. Para aqueles que querem ter a igreja, Cristo. Ele é a base da igreja. As ações de Cristo têm que ser as minhas ações. E Jesus disse assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a vida, contra a igreja, contra a instituição, contra o casamento, contra o namoro, não prevalecerão contra ela contra essas coisas, se Cristo for a base. Se Cristo é a base da minha vida, as portas do inferno, o poder do mal, as forças que vivem no escuro, na escuridão, não vão prevalecer, porque Cristo é a base. Bom, alguma coisa mais aconteceu aí, mas aí no capítulo 17, a Bíblia apresenta a história da transfiguração. A transfiguração, diz que a história da transfiguração, Jesus subiu no Monte Tabor, Monte Maldito. Ali as pessoas, no passado, adoravam Baal. O culto a Baal tinha que ver com uma relação sexual, muitas vezes, com um sacerdote ou com uma sacerdotisa. Que religião boa, pensavam alguns. Eu posso ter uma relação com uma pessoa, sentir prazer e ainda adorar o Deus Baal, que é o Deus que manda a chuva, o sol, o Deus da germinação, o Deus da fertilização, é o Deus da vida. Então os judeus olhavam para o Monte Tabor, Monte Maldito. Aí Jesus sobe no Monte Maldito. Isso é a igreja, isso é a função das pessoas, é andar nesse mundo. Jesus diz assim na oração sacerdotal de São João, capítulo 17, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Meu amigo, minha amiga, é no mundo que a gente tem que viver. Eu não posso me enclausurar em nenhum lugar, viver fora do mundo. Eu tenho que ser sal da terra, luz do mundo. A luz não se esconde debaixo de uma poltrona, debaixo de uma cama. O sal não fica dentro do saleiro, senão ele não cumpre o seu papel, ele sai. É isso a igreja, isso são pessoas. Pessoas compõem igreja, igreja são pessoas. Igreja não é o templo. Se você tem essa ideia que igreja é o templo, não. O templo foi derrubado no ano 70, mais ou menos, da nossa era. Acabou. Antes disso, quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu do templo? Lembra-se? Ele rasgou-se de cima a baixo. Interferência de Deus, cima a baixo. Não foi um sacerdote rasgando de raiva. Deus disse assim, acabou. Cristo morreu, substitui o Cordeiro, acabou. Não tem mais um lugar sagrado. Existem lugares consagrados, quer dizer, lugares que servem com um propósito espiritual de levar pessoas para o reino de Deus, só isso. A Bíblia ainda chama isso no Novo Testamento de casas de oração para todos os povos. Eu acho lindo esse termo. Tira um pouco essa ideia que a gente tem de sacralizar um lugar. As pessoas têm que ter o Espírito Santo dentro delas. O templo hoje é dentro do coração. E a igreja ela serve com um propósito,
juntar as pessoas que foram cristãs durante a semana para contarem as alegrias de terem sido cristãs. Igreja é para isso. Igreja é para celebrar o que aconteceu fora. E muita gente acha que igreja tem um fim em si mesmo. Por isso que a gente às vezes fica até criticando, né? Desafinou, errou o português aí, o pregador, né? O padre, o líder religioso. Não, muito barulho, muita coisa. Igreja é o lugar para celebrar o que aconteceu fora. Sabem por que algumas igrejas estão decaindo? Porque a gente não faz coisas fora dela. A gente não tem o que contar. A gente não tem vida fora. A vida cristã acontece aí. Até a gente brinca um pouco com isso, né? Igreja da porta para fora, não é da porta para dentro. Isso é até estranho, né? Igreja funciona da porta para a rua. Não é para dentro. Para dentro vem ser, lógico, vamos ter ordem, tem que ter silêncio, porque um fala, os outros têm que ouvir, não é? Atrapalha. Se eu estiver falando e tem pessoas ali conversando, atrapalha outros que querem ouvir. Então tem que ter uma ordem, claro. As pessoas ficam sentadas ali, ou algumas em pé, porque tem lugares que ficam lotados. Mas igreja é um lugar para celebrar o que eu fiz fora. A vida cristã, ela é composta desta vida de Cristo. É eu colocar em meu coração quem é Cristo e sair com Ele. E como Ele fazia? Ser Jesus para as pessoas, começar o dia sendo Cristo e sendo cristão para as pessoas, quer dizer, ações boas todo o tempo. Não são essas ações que vão me salvar, não pense nisso. Você vai fazer uma lista ali, vou fazer 10 por dia, aí Jesus vai dizer assim, esse é bonzinho, entra no reino. Não, entram no reino os que permitiram ser guiados por Cristo, os que são Cristo para as pessoas, os que têm Cristo em seu coração, estes entram no reino. Então a sua luta, a minha luta, não é para fazer boas ações para entrar no reino, mas é porque eu estou no reino, faço boas ações. Eu não faço obras para me salvar, eu faço obras porque já estou salvo. Primeiro é Cristo. Cristo é a base, lembram-se o texto? Cristo é a base, a base, a base. E nesse monte, Jesus não ficou ali em cima. Quando Pedro disse, vamos fazer aqui um tabernáculo para nós. Ele desceu e lá embaixo, sabe o que estava acontecendo? Um pai desesperado pedia para os discípulos tirarem o demônio que estava dentro do filho. E os discípulos não conseguiam fazer isso. Como é que ele falava? São 3 palavras, sai, sai, sai. Como é que Jesus fazia? E quando Jesus chegou, falou assim, o que está acontecendo? Senhor, os seus discípulos não conseguem tirar aqui. Aí Jesus disse, bom, vocês têm que orar mais e jejuar mais. E tirou o espírito imundo. Que lição temos aqui? Jesus não ficou lá em cima no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias. Ele disse assim, aqui não é o nosso lugar, é lá embaixo, onde o diabo está querendo ampliar o seu reino. Isso é igreja. Igreja não funciona dentro, fora. Espero que você tenha aproveitado para pensar um pouquinho sobre o que é igreja, ser uma igreja, ser Cristo para as pessoas. Eu quero orar com você, pedindo para que Jesus inunde o nosso coração, para que possamos ser Ele para as pessoas, ser Cristo para as pessoas. Ore comigo. Pai bondoso, ponha em nosso coração esse Cristo encantador, maravilhoso, misericordioso. O olhar de Cristo tocava o coração das pessoas. Nós queremos que este olhar esteja em nossos olhos, porque Cristo domina a nossa vida. Que possamos ser Cristo para as pessoas. Que possamos ter um coração bondoso, porque Ele domina. Que a bondade que venhamos a fazer seja dEle e Ele seja exaltado em nossa vida. Obrigado, Senhor. Se alguém está vivendo um momento difícil, conforte esse coração. Quem sabe, se essa pessoa fizer alguma coisa para outro, vai melhorar. Esteja com todos, em nome de Cristo. Muito bem, estamos encerrando aqui mais um programa, mas a gente volta. Nosso próximo encontro vai ser maravilhoso também. Fé para hoje, sua nova atitude. Tome uma atitude hoje. Cristo em primeiro lugar. Seja Cristo para as pessoas. Espero você no nosso próximo momento. Fé para hoje, sua nova atitude. Até lá, fique com Deus.